que foi? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos de 5 coisas que nos arrependemos ou que faríamos diferente. A gente teria vindo para cá mais novo, mas claro, se a gente tivesse tido condições para isso. Como a gente não teve, não tinha nem a possibilidade de cidadania europeia. Aliás, há anos atrás a gente nem sabia da possibilidade de ter cidadania europeia, de poder vir para cá, de fazer intercâmbio. A gente nunca sonhou com isso, até porque a gente nunca tinha condições financeiras de sonhar com isso. Tanto que a gente viu que a única maneira de poder vir mesmo era vendendo tudo que a gente tinha. Né? Mas isso aí é outro vídeo, inclusive tem aqui o porquê que a gente veio para cá, como que a gente conseguiu dinheiro, enfim. Mas então, resumindo, o nosso primeiro item que a gente se arrepende ou que a gente teria feito diferente é ter vindo para cá mais novo. Mas como já explicamos, não foi possível, não tínhamos condições financeiras principalmente, então a gente sugere que se você tem condições de vir para cá, venha antes, porque a experiência, acredito eu, que vai ser muito melhor. Isso não quer dizer que se você tem 50, 60, 70, não é para vir. Exatamente. Intercâmbio, não importa a idade, ela sempre vai ser uma experiência maravilhosa. Nunca é tarde para começar um intercâmbio e vale muito a pena, independente da sua idade. Com certeza. E o nosso segundo item é não deixar dinheiro parado aqui na Irlanda. Né? Gente. Infelizmente, a gente vinha às vezes juntando aos poucos, né, dinheiro cada mês, sempre que sobrava um pouquinho a gente tentava até para mesmo para as viagens, né, para a gente se programar para as viagens, e a gente viu que aqui a gente não sabia nenhum lugar para poder investir ou algum... Acho que faltou a gente se informar mais, então é por isso que a gente até está colocando aqui como segundo item, para que vocês tenham atenção ao chegar e tentar escolher a melhor forma de aplicar o seu dinheiro e não deixar ele simplesmente parado numa conta normal. E isso vai acontecer o que aconteceu com a gente, de não ter nenhum rendimento, os juros aqui é muito baixo, a inflação é baixa, apesar das coisas estarem mudando agora após a pandemia ou durante a pandemia, enfim. Se a gente tivesse buscado isso antes, talvez a gente não teria deixado, não é nem perdido, deixado de ganhar dinheiro. Né? E não só no Brasil, né? Eu acho que tem muitas opções aí aqui na Europa, nos Estados Unidos, né? Então acho que se a gente tivesse buscado mais essa informação, né, e encontrado algum aplicativo, algum site que a gente pudesse estar fazendo isso. Procure um contador, um profissional que vai auxiliar vocês e vai aconselhar melhor vocês nessa situação, mas não façam como a gente, de deixar dinheiro parado sem render um tostão. Por menor que vai render, né? Já é alguma coisa que está rendendo. Pelo menos, né? E o nosso terceiro item foi não ter aproveitado tanto no início e ter viajado mais. Por quê? Porque agora a gente está mais estabilizado aqui com os nossos empregos. Exato. E não é tão simples, tão flexível como era no início. Quando a gente chega, né? Por mais, no caso, eu cheguei com escola, né? Como estudante. Né? A Aline já tinha cidadania. Tinha cidadania com passaporte, né? Não precisou fazer, apesar de ter feito algumas aulas particulares. Mas eu acho que quando a gente chega no início, a gente tem mais disponibilidade de horários, apesar, né, de tudo isso. Acho que como tudo no começo ainda é novidade e a gente não tem tantas responsabilidades e não tem tantos empregos estáveis no início, a gente talvez teria uma flexibilidade, acredito eu que a gente teria tido uma flexibilidade muito maior de sair durante a semana e pegar um dia na segunda, um dia na terça, na quarta. Ter aproveitado inclusive os preços, né? Porque normalmente na semana as passagens aéreas principalmente são bem mais baratas, né? Bem mais barato durante a semana. E aí agora o que restou pra gente? Finais de semana, que é muito caro, as passagens, a maioria. Ou quando a gente tira férias. E aí, geralmente, a gente tira férias quando? No verão. No verão. E aí, no verão também é caro. Né? Então, assim, chegou Bank aqui... Holidays também é muito caro. Né? Então, chegou aqui, aproveita de segunda a sexta para viajar bastante, porque é muito mais barato. E o nosso quarto item teria ido morar no interior.
Os aluguéis são muito Os aluguéis são muito mais baratos. Quer dizer, né? Não é também, não vai esperar que vai não ser... Não é tipo 50% menos. né? Mas é bem mais acessível. É bem mais acessível. Por quê? E as casas são melhores. Porque a maioria obviamente, quer ficar mais na capital, né? Por causa de trabalho, porque tem a escola. Mas muitas vezes é uma excelente opção, né? Interior. Sim. As pessoas também conseguem estar estudando fora, né? Sim. Da capital. E também tem empregos, né? Então é uma excelente oportunidade. Tudo tem no interior. Todas as lojas, escolas, óbvio, não vai ter tanta variedade, mas vai ter escolas, vai ter trabalho, vai ter casas melhores, vai ter aluguéis com valores mais acessíveis. Então, se hoje a gente estivesse chegando, a gente teria ido para o interior. É uma das coisas que a gente se arrepende, sim, e muito, devido ao caos que é a capital, devido aos preços que é a capital, a concorrência de empregos que é na capital. Sem contar que acho que a cultura mesmo, né? Acho que a gente entra mais forte na cultura, né? Se insere mais dentro da cultura, né, irlandesa, quando se está fora, né? Não que na capital não tenha, né? Mas é totalmente diferente. Então, isso era um dos itens que a gente, talvez, se a gente tivesse feito no início... Com certeza. Né, Então, se tu tiveres a oportunidade de não escolher Dublin, escolha interior, principalmente pela questão da moradia, que vai ser bem melhor. E o nosso quinto e último item é a autossabotagem, né? A vergonha de falar inglês, né? Isso no início, quando a gente chega, principalmente para quem não tem inglês nenhum, que foi o nosso caso, né? Sim. Quando a gente chegou, muitas vezes a gente fica com vergonha de falar inglês, né? Ou o pouco que a gente sabe, né? E isso, a Aline pode falar muito. Bastante nisso, porque eu particularmente... É expert em falar em sabotagem pessoal e vergonha de falar inglês, porque o Cris não tem nada de vergonha, é um sem vergonha. Eu particularmente... Com isso, total sem vergonha, porque eu não tava nem aí se eu falava errado. Não tá nem aí. Até hoje ele não tá nem aí errado. Se ele cometer um erro, ele não tá nem aí. E é isso que você deve fazer, não deve ter medo e deve ligar o F para quando for falar em inglês. Porque eu perdi muito tempo da minha vida pensando no que os outros vão pensar, no que os outros vão dizer, de eu estar falando algo errado. Então, não perca o seu tempo se vitimizando, se sabotando. Tu deixa passar tantas oportunidades no trabalho, tantas oportunidades de conhecer pessoas de tantos países, de fazer amizade. Então, não se sabote. Eu me arrependo muito. O Cris tá aí para mostrar e contar que ele realmente se inseriu mais, deixou se levar muito mais do que eu, e isso refletiu muito lá no início na nossa experiência. E não deixe também de falar para as pessoas, caso você queira, que elas te corrijam ou que te ensinem, né? Muitas pessoas estão abertas a te mostrar isso. Sim. Isso é uma maneira também de aprendizado. A correção ajuda muito, né? Se alguém te corrigir no teu inglês, ela com certeza vai estar te ajudando, ela não vai estar te criticando. Lógico que tem aspas, né, um parênteses aí nessa história de correção e crítica e tal, que às vezes também a gente é ser humana, a gente dói, né? Dói ouvir críticas, mas muitas delas são construtivas. Então, se alguém tá te corrigindo, é pro teu bem, é pra tu aprender. Então, não se sabote, não fique batendo nessa tecla que eu fiquei batendo tanto. E se joga e não se sabote. E pense sempre que, né, você já deu um baita num passo de vir fazer o intercâmbio, né? Não tem por que perder tempo com isso. Pra que fazer isso, né? De não ter aquela coisa de vergonha de poder falar, ou de se expressar, ou de querer realmente, Se joga realmente, né? Afinal de contas, a gente tá aprendendo uma nova língua, coisa que muitas pessoas não têm, né? Então isso não é uma vergonha. Não tem essa oportunidade. Não tem essa oportunidade. Então tem que aproveitar mesmo. Né? E a gente vai encerrando mais um vídeo. Então esses foram cinco itens que a gente faria diferente ou que a gente se arrepende, e fica aí a dica para vocês, então, não cometer estes arrependimentos ou erros que a gente cometeu ao chegar aqui na Irlanda. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Deixe o seu like, não se esqueçam de se inscrever e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau!